Opa, olha só, estamos aqui na área mais uma vez, né? Se você acabou de chegar aqui no canal, eu sou o Edu Scandaroli, né? Faço o podcast do Irlanda Talk Show já há um tempo, a gente começou nas plataformas de áudio streaming, então dá uma checadinha lá. Se tá chegando aqui, né, daqui a pouco você vai ver a convidada que tá aqui. Vocês estão vendo, né? Eu tive até que colocar uma beca aqui, porque hoje a convidada aqui, o papo vai ser sério. Eu vou tentar nem dar risada aqui hoje, porque o negócio é tenso. Então eu já queria aproveitar e pedir para vocês aí, se não for inscrito no canal, já se inscreva aí, ativa eu vou deixar para a convidada falar daqui a pouquinho. Deixa o like no final se você gostar desse episódio, né? E agora vamos lá. Thaís Azevedo. Eu ia chamar ela de doutora, mas ela falou assim, não me chama de doutora. Eu falei assim, tá, não vou chamar. Tudo bem? Tudo ótimo, tudo bem, Edu? Obrigada pelo convite, muito bom estar aqui. Prazer é meu, obrigado você por ter aceito o convite, né? Ter vindo até aqui, né? Meio longinho, né? Eu moro em Portmanock, lá no norte, extremo norte de Dublin. É Dublin praia. Ainda, é praia, mas é Dublin Mora ainda. Na praia, que chique. Muito bom. Vamos lá. O que a gente faz com o sininho? Porque eu sempre faço a pergunta pro pessoal que tá em casa, né? Por que é importante fazer o que com o sininho? Ativa o sininho. Olha lá, tá vendo? Ativa o sininho. Por quê? Porque as pessoas, vocês vão receber a notificação toda vez que um episódio novo for pro ar. Certo? Combinado? Vamos lá, olha só, gente, eu vou tentar manter a seriedade aqui, porque eu não tô brincando não, o negócio aqui hoje, o assunto é muito importante, todo mundo pergunta isso, eu acho que é um assunto que nunca morre, né? Nunca. Eu acho que o assunto não tem como morrer, porque veio pra Irlanda, eu acho que sempre vai ser uma pergunta assim, pra quem quer continuar ficando aqui, vai ser uma pergunta extremamente importante. Você sabe qual que vai ser o maior desafio pra mim aqui? Diga. Hoje? Não falar palavrão, né? Porque eu não posso, hoje eu estou aqui todo... hoje eu não posso falar palavrão, então vamos lá, vou tentar ficar sério aqui. Para começar, mais uma vez, obrigado, Thaís, de ter vindo até aqui, aceitado o convite, de participar, né? E passar para a galera informações super importantes sobre cidadania irlandesa, né? Que é o tópico de hoje. Que normalmente, né, é informação paga, e a Thaís está trazendo aqui para vocês, ó, tá vendo? Consultoria free hoje. Consultoria free. Então eu queria que você, para quem não te conhece ainda, né, queria que você se apresentasse um pouquinho. Eu faço essa pergunta para todo mundo, só para quem tá chegando agora, né, ter um pouco melhor assim de contexto, né? Quem que é a Thaís, de onde que veio, tá há quanto tempo aqui, o que ela faz e por aí vai. Então, para quem não me conhece, gente, meu nome é Thaís Azevedo, sou advogada, como o Edu já falou, eu me formei no Brasil, cheguei a advogar no Brasil por quase 2 anos, na área de direito do trabalho, direito civil, direito de família, e em 2018 decidi vir para a Irlanda. A ideia inicial era aprender inglês, mas muita gente cai nessa armadilha e fica aí, nunca mais vai embora. Normalmente é assim mesmo. Então, desde 2018 aqui, comecei fazendo curso de inglês como qualquer intercambista, vim com o inglês zerado, então foi super... Zerado, Nossa, 2018. Caramba. Então foi super importante fazer esse curso, né, para aprender a língua. E em 2019 já comecei a trabalhar com direito de imigração. Então, inicialmente eu consegui um estágio voluntário num escritório de um paquistanês, começo de 2019, e essa foi a minha primeira experiência na área aqui, né? Nossa, mas espera aí, que agora eu dei uma bugada aqui. Você chegou em 2018 sem inglês. Sem inglês. Em 2019 você já estava trabalhando... Início de 2019, em fevereiro de 2019. Que rápido, hein? Foi dedicação. Foi bastante. Vou dizer assim que eu cheguei um pouco frustrado, o pessoal dizendo que era difícil conseguir na área, porque a legislação é diferente, o meu inglês era muito fraco. Mas resolvi tentar, né? Resolvi distribuir meus currículos e começar a procurar vaga. E até que foi rápido, assim. Depois de um mês tendo modificado ali meu currículo, meu LinkedIn também, cover letter, consegui essa oportunidade no escritório. E aí foi meu primeiro contato com direito de imigração. E tô trabalhando com isso até hoje. E aí foi 2019, 2020, 2021... Fiz a prova para me qualificar aqui na Irlanda como solicitor. Passei todos os papers e desde então tenho
atuado como solicitor, especialista em direito de imigração aqui na Irlanda. Nossa, que legal. Só uma perguntinha, assim, um pouco mais sobre essa parte pessoal. Você já tinha formação no Brasil? Já tinha, né? Aí você veio pra cá, então só precisou fazer essa... Então, na verdade, é um processo. Eu tive que transferir a minha qualificação para Portugal primeiro, porque eu precisava ser qualificada em um país da União Europeia para poder prestar os exames aqui na Irlanda. Só que para Portugal é relativamente simples, porque ele tem um acordo de reciprocidade, Brasil e Portugal. Então, foi um processo administrativo para transferir a ordem para lá. E aí, uma vez que eu estava qualificada na ordem de Portugal, fiz os exames aqui para poder ser admitida como solicitor no hall, né? Então, mesmo que eu já tenha sido formada no Brasil, passei na OAB no Brasil, tem um processo de qualificação. Ah, que legal, legal. A gente já vai entrar numa parte mais burocrática, né? Eu já tô com as perguntinhas aqui. Só que eu queria até falar pro pessoal que tá assistindo, que tá acompanhando a gente aqui, da onde que eu conheci a Thaís, né? Tava precisando de ajuda, de assessoria. Tinha fechado com uma pessoa, né? Fui atrás do... Sabe aquele negócio lá mais barato? Sabe, o Marva? Sim. Tinha fechado com uma pessoa lá no Facebook, porque quando a gente pesquisa assim, normalmente a gente vai em grupo de Facebook e tal. Tinha fechado com uma pessoa. Olha, você falava um A, a pessoa te respondia um Z. Não deu muito certo. Não rolou? Não rolou. E aí depois eu comecei a pesquisar e eu vi que tinha muita gente falando lá de você, e você super ativa tal, na página do Face e tal. Eu falei, cara, maravilha. E ó, deu muito certo. Deu muito certo, e foi um dos motivos que eu quis trazer a Thaís aqui para bater um papo com a gente hoje, porque é uma profissional que o Edu aqui confia, sabe? O trabalho dela foi, assim, impecável. Mas vamos lá. Vamos. Eu quero começar com a pergunta, já que normalmente as pessoas fazem, tá? Quem pode solicitar a cidadania irlandesa? E, por exemplo, quais as possibilidades de vou falar aqui, brasileiro se tornar irlandês? Então, tem algumas possibilidades, mas 2 eu vejo que são mais populares entre os brasileiros. Que é você estar residindo na Irlanda por 5 anos com uma permissão que seja reckonable, que a gente chama, que é uma permissão que seja possível de contabilizar para fins de naturalização. Ou, se você é casado com um cidadão irlandês, aí precisa residir aí por 3 anos, 3 né? anos, sendo casado com um cidadão irlandês. Então, eu vejo que são as mais comuns entre os brasileiros. 5 anos para normal, se você tem work permit, ou se você é esposo, esposa de um cidadão europeu. Tá. Ou os 3 anos, se o seu cônjuge aí é cidadão irlandês. Então, essas são as 2 opções. E aí são 5 requisitos bem básicos aí para a parte da legislação. Você precisa ter acima de 18 anos para poder aplicar. Você precisa ser de bom caráter, então não ter antecedentes criminais, nunca ter se envolvido com a guarda. Você precisa completar esse período de 5 ou 3 anos, né, que é o critério da residência. Você precisa ter a intenção de continuar na Irlanda, então não basta tirar o passaporte irlandês e voltar para o Brasil, precisa, né, ter essa intenção de continuar na ilha. E o último é que você tem que estar disposto a fazer uma declaração de fidelidade, né, e participar da cerimônia lá no final do processo. Então, essa declaração nada mais é do que um statement que você concorda que vai seguir todas as leis da Irlanda, direitos e obrigações do cidadão. Então, esses são os... Tipo assim, eu vou ganhar aqui a cidadania, mas eu tô aceitando que tudo que o país vai... Eu vou ser um cidadão Exatamente. Certinho. Que legal. E fora disso, não tem uma outra possibilidade. Só essas 2. Mesmo. Aí, como eu falei, tem, por exemplo, o FBOR, que é se o seu avô é irlandês. Daí seria por descendência, não por naturalização. Entendi. Mas nunca fiz para brasileiro e eu acho que não é muito comum, né? Porque não teve essa imigração de irlandês para o Brasil, então... nunca vi, mas é algo que eu faço no escritório também. Normalmente para britânicos, americanos, né, que daí tem um histórico de que realmente os irlandeses foram para essas regiões. Ah, legal. Pô, e vamos entrar aqui então. O que é um aplicante? Vamos supor que a pessoa já tem esses requisitos ali. Fala, tá, eu tô aí liberado para aplicar na cidadania. O que o aplicante precisa saber antes de dar início ao processo?
Aí eu acho que entra uma regra muito importante das 6 semanas. 6 semanas. Muita gente não está ciente dessa regra, acha que os 5 anos é o suficiente e já começa a preparar a aplicação. Mas tem que se atentar que você não pode sair do país por mais de 6 semanas no último ano, dos 5 ou dos 3. Tá. E no período de 5 anos que você está contando para fins de naturalização, se você sair mais de 6 semanas, você não pode contar esse período para fins do cálculo da naturalização. Então, o pessoal se confunde muito com essa regra. Bem rapidinho, só para dar um exemplo, né? Vamos dizer que você começou a morar na Irlanda em 2017. Né? Aí 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Fechou os 5 anos. Se lá em 2018 você passou 3 meses fora da Irlanda, isso dá mais de 6 semanas. Você tem que excluir esse período total de 3 meses e daí não contabilizar lá no final. Então, 5 anos é para dar 60 meses. Você não vai contar esses 3 meses que você ficou ausente da Irlanda, entende? Entendi. Então, tem que fechar 60 e considerar essa regra de 6 semanas em cada ano. E no último ano, não pode sair at all. Se você sair, você vai ter que atrasar a sua aplicação até que não tenha... Até completar de novo o período. Até não ter os 42 dias, né? Ou 6 semanas. Tá, e não necessariamente essas 6 semanas ela pode ser picada, né? Pode ser alternada. Igual você falou. É o total. Interessante. Então, isso é bem bacana passar, viu? Porque acho que ninguém realmente se atenta a esse detalhe, né? Porque, por exemplo, fala assim, 5 anos. Beleza, deu 5 anos aqui e acabou. Não, mas tem o período ali, né? É importante falar. E muita gente acha que é só o último ano. Mas não, tem que considerar o período inteiro, né? Tá. E outra coisa que eu acho importante, às vezes a pessoa se ilude, por exemplo, chega como estudante, que é Stamp 2, depois acaba conhecendo um cidadão português, muda para Stamp 4. Só o Stamp 4 vai ser contabilizado. Então, o período que você gastou aqui como estudante não conta para fins de naturalização. Só a partir do momento que você ganhou visto de trabalho, é basicamente isso, né? Que você deu entrada como o cônjuge de um europeu, no caso. Stamp 1, que é Work Permit, Stamp 4, que daí é cônjuge de europeu ou irlandês. Então, esses são exemplos de permissões que contam para fins de cidadania. O caso do Stamp 2, por exemplo, não conta. Tá, entendi. E até ia te fazer essa pergunta, mas você acabou de responder. Por exemplo, tem gente que vem vem estudante, aí casou depois de 6 meses com um europeu, e aí acha que naquele período ali já pode aplicar, né? Não, tem que esperar e tem que contabilizar certinho. É importante falar que o Stamp 4, por exemplo, já conta desde o provisório. Então, desde o momento que tu já conseguiu o primeiro ali, depois de 4 semanas da aplicação, já conta, porque daí é Stamp 4. Tá? Mas o período estudante, infelizmente, não conta. Até o 1G, por exemplo, o pessoal que acaba o período de Stamp 2 e vai para fazer uma graduação, um mestrado, normalmente eles ganham o Stamp 1G. Aquele de 1 ano, 2 anos, né? Isso, tu tens um período aí para procurar um trabalho. Aquele também não conta. Ah, não conta? Não. É porque o pessoal também se confunde com isso porque tem mais de um tipo de Stamp 1G. Por exemplo, o esposo ou esposa de Critical Skills ganha Stamp 1G também. Esse conta. Mas o Stamp 1G de estudante não conta. Então, nenhuma permissão de estudante vai contar para fins de naturalização. Entendi. Muito bom saber. Essa daí você me pegou de surpresa, porque eu não fazia a mínima ideia. É importante. E a parte da documentação, né? Como que ela deve ser feita, assim? Tem que ser mandado numa organização ali específica, numa ordem, ou manda de qualquer jeito e eles se viram lá porque estão acostumados? Como que funciona? Esse ano a gente sofreu muito com a questão da documentação, que o formulário atualizou, assim, umas 5 vezes. 5 vezes? 5 vezes. E, assim, o formulário não atualizava desde 2020, eu acho. E nesse primeiro semestre de 2022 foram 5 atualizações. Nossa. Teve a entrada do sistema de pontos também. Não sei se o pessoal aí já tá familiarizado
familiarizado. Isso daí foi em janeiro, né, que mudou? Foi. De dezembro para janeiro, saiu a necessidade de você submeter passaporte original, que isso foi uma bênção, né? Nossa, isso aí eu ouvi falar, isso foi muito passaporte ficar preso na imigração por tempo indeterminado, ninguém merece, né? Agora manda a cópia lá e tá tudo certo. Não é qualquer cópia, tem que ser certificada por um solicitor. Sim, então me procurem para quem quiser certificar, porque tem que ser página por página, só que muito melhor do que mandar o original. Porque você manda o original, você fica preso, né? E outra, teve até um rolo aí um tempo atrás que eles andaram, né, meio que sumindo com os passaportes originais da galera, São né? muitos, né? Então, cópia certificada do passaporte. E o sistema de pontuação, bem brevemente, o que significa, né? Você tem que acumular um número determinado de pontos por ano. Antigamente, você tinha que juntar 3 provas de residência por ano. Agora, as provas têm que juntar um número de pontos para acumular até 150. Então, por exemplo, o P60, ou Employment Detail Summary, ele vale 70 pontos. O Bank Statement vale 50 pontos. Então, aí você vai acumulando até fechar os 150 por ano. Então, essa é a mudança dos requerimentos de documentação que aconteceu recentemente. Questão de organização, quanto mais organizado você for, mais straightforward para o pessoal da imigração revisar e mais cedo vai vir uma decisão. Então, se você mandar tudo bagunçado, tem chance deles voltarem, deles não verem documento que você submeteu. Então, deles comunicarem com você através de carta para pedir mais documento. Então, quanto mais organizado, melhor. Eu até recomendo, às vezes, você colocar tabs, né? Então, documentos de identificação, que são as cópias do passaporte, cópia do seu IRP. Coloca uma tabzinha colorida, bonitinha. Basicamente, dá mastigado, né? Para não ter problema. Exatamente. Para fácil digestão ali, né, deles. E o pessoal aparece no grupo do Facebook, inclusive de cidadania, o pessoal tendo dúvida, manda no envelope, manda numa pasta. Não existe requerimento nesse sentido. O que você achar que for mais claro, organizado, limpo, né, para o oficial revisar ali, processar a sua aplicação, melhor. Tá, legal. Só voltando um pouquinho nessa parte que você falou da documentação, né, que a gente tá falando sobre a pontuação. Cada documento tem um ponto? Como que é isso? Então, no formulário, que o formulário, gente, é a coisa mais importante. Quando você decidir que vai aplicar para a cidadania, a primeira coisa é imprimir o formulário, porque tem páginas de instruções lá, né? Então, uma das páginas é uma planilha que mostra o ponto que equivale a cada documento. Então, igual eu falei, né? O P60 tá lá, 70 pontos. Bank Statement, 50 pontos. Conta de lixo, conta de televisão, né? Utility bills, normalmente 10 pontos. Então, para cada documento, você vai ver a pontuação ali que equivale direitinho. Então, é importante, né? Aí, ó, fica a dica aí. Vai aplicar, já vai checando ali todos os documentos, vai ticando, acompanha o formulário, porque é ali que você tem que seguir, né? A Bíblia. Sim, e o mais atualizado. Então, não faça o seguinte, não imprima o formulário em janeiro para submeter em dezembro, que vai atualizar durante o ano, né? Então, sempre ver se realmente o formulário que você está submetendo é a última versão disponível no site. E se você for fazer sozinho, sem assistência profissional, se mantenha atento nas atualizações do site do Departamento de Justiça, porque lá eles sempre estão atualizando novos requerimentos, né, novas instruções, então super importante. Ou seja, é chato, né? É chato fazer sozinho, procura ajuda profissional aí se você puder, né, financeiramente falando, porque não é gratuito, mas, né, eu pelo menos se eu posso pagar alguém para fazer alguma coisa para mim, ainda mais se for coisa burocrática, eu prefiro, se eu puder. Né? Vamos lá, eu coloquei uma música aqui agora. Meu Deus. Eu quero... Por que será que eu vou... Que eu tô colocando essa musiquinha aqui? Vamos lá, Thaís, porque agora é a pergunta que o povo quer saber, né? Inclusive, eu acho que é a pergunta que todo mundo faz assim, antes de qualquer coisa, né? Quanto tempo dura mais ou menos um processo, né? A partir do momento que você faz a aplicação ali, você acabou de enviar o documento. Na verdade, assim, eu quero te fazer algumas perguntas, tá? Eu vou tentar embolar tudo numa aqui. Quanto tempo demora mais ou menos o processo geral, tá? Uma vez que o aplicante envia a documentação,
quanto tempo a imigração demora para responder, para falar, recebi aqui, tá tudo certo, tá sob análise, coisa do tipo. Se a imigração não responder tanto tempo, o que deve fazer? Tá. Eu vou falar aqui o que é o normal da minha experiência. Mas existem casos extraordinários, pode ser menos, pode ser mais. Então, não levem como regra, levem só como referência, tá? Então, mandei a minha aplicação hoje. E é importante, só rapidinho, fugindo um pouquinho da pergunta, mas para eu não esquecer, existem 2 setores diferentes para você mandar a sua aplicação. Se você é europeu ou se você não é europeu. Então, às vezes, você é brasileiro, mas tem um passaporte italiano. É um time, né? Que é o 1 e o 2. Então, prestem atenção para onde que vocês vão direcionar a aplicação de vocês. Ah, tem dessa também? Tem dessa. E aonde que acha essa informação? CM1, CM2. No site? Embaixo do formulário de aplicação tem o endereço certinho de cada um. Tá? Então, prestem atenção nisso. Nossa, eu já vou te fazer uma pergunta aqui, fugindo da pauta aqui então, inclusive. Vamos supor, eu tenho passaporte italiano, tá? Se eu quiser, eu sei que eu já pesquisei que eu posso aplicar pro irlandês se eu quiser, porque o italiano não se importa tanto. Sim. Eu posso e tem que mandar para outro endereço, é isso? O endereço é o mesmo, mas são setores diferentes. É o time 1 e o time 2. Entendi. Então, quando você for lá imprimir o formulário de aplicação, vai ter lá non-EEA or EEA Nationals. Então, presta atenção quem você é na fila do pão e manda para o setor correto. Entendi. E mesmo se vou fazer uma pergunta aqui. Se uma pessoa é casada com um europeu, manda pro departamento X. Se uma pessoa é casada com um irlandês, é o mesmo departamento? Porque é uma aplicação como brasileiro? Ou muda também? O setor, ele só é dividido da nacionalidade, se é europeu ou não. Então, mesmo se eu sou casada com um cidadão irlandês, mas eu sou brasileira, vai a mesma coisa para o não europeu. Tá. E o formulário é o mesmo também, é o formulário 8. Tanto para a pessoa que está há 5 anos, quanto para a pessoa que está casada com um irlandês. Que é 3 anos. É o mesmo formulário, formulário 8. Legal. Em termos de tempo, agora eu vou chorar. Porque o tempo é triste, mas vamos lá. Submeti a aplicação hoje. Eles, em média, levam 4 a 5 semanas para mandar uma cartinha, que é o Acknowledgement Letter, confirmando o recibo, tanto da aplicação quanto do seu pagamento ali da fee de 175 euros, tá? 4 a 5 semanas, da minha experiência, esse é o tempo que leva. Sim. Nessa cartinha, eles vão cotar um número de aplicação. Vai ser o seu application number e vai ter o person ID também. São 2 números de referência que você deve manter com você, porque toda vez que você tiver que se comunicar com o departamento, precisa cotar esse número, tá? Então, vamos supor, daqui a 5 meses, eles me pedem um bank statement atualizado. Eu preciso escrever uma carta, colocar o número, person ID, application number, e aí responder para eles, tá? Para a aplicação inteira, 18 a 24 meses é o que tá levando no momento. Quando eu cheguei na Irlanda, eu levava 6 meses, mas agora a realidade é 2 anos. Caramba, mudou muito, né? Muito. Por conta da pandemia, eles justificam que não tem staff suficiente, o pessoal da imigração não tem gente suficiente para processar. Então, 2 anos. Aliás, a Irlanda tá precisando contratar muita gente, né? Aeroporto. É pra construir casa aqui, é pra, né, pra trabalhar. Gente pra trabalhar tem. Sim. Né? Vamos contratar aí, Pena que ninguém tá acompanhando aqui deles, né? Sim. E não só a cidadania, não só o aeroporto, mas outras aplicações como Stamp4 para cônjuge de europeu, por exemplo. O normal é 6 meses, desculpa. O pessoal tá levando mais. Semana passada eu recebi uma carta do departamento dizendo que só vai julgar o nosso processo lá em janeiro. Nossa. Então, mais de 6 meses. O Brexit também você acha que teve um impacto? Porque eu ouvi que teve muita gente em UK que começou a aplicar pra cá, né? Muitas aplicações, porque ao invés de ter Stamp4 agora, que Stamp4 é para EU Treaty Rights, são para cidadãos europeus. Agora, os britânicos, eles tiveram todos que regularizar as permissões para Withdrawal Agreement, que é o agreement lá que fizeram Irlanda e Reino Unido. Sim. Então, todos eles tiveram que fazer uma aplicação. Com certeza, isso foi um boom de aplicações, o que acabou atrasando todo o resto. Então, não vejo essa realidade mudando tão cedo. Assim, o backlog deles ainda está super preocupante. Entendi. Então, basicamente, o tempo total vai ser uns 2 anos ali. Pode ser menos,
Pode né? ser menos. Sei lá, vai variar, que né? seja menos, tomara que seja menos, mas reserva aí 2 anos. Exato. E se você mandou a cartinha lá, mandou os documentos, a pastinha, tudo bonitinho, né? Como pede o regulamento, e você fez até mais, entregou mastigado. Sim. Passou esse período e eles não responderem. Já aconteceu com clientes meus, o que tem que fazer? Faz uma cartinha para ser mandado tanto por post quanto por e-mail, para o mesmo lugar que você mandou a aplicação original. Explicando a situação. Meu nome é Thaís Azevedo, mandei a minha aplicação por carta registrada, é importante que seja carta registrada, no dia tal. Esse é o tracking number. E coloca o número que você recebe ali. Com esse número de tracking number, eles vão poder identificar e localizar onde é que está a package ali com a sua aplicação. Sim, então, sim. E aí, quando eles veem que fizeram cagada e não te responderam no tempo devido, eles são bem rápidos, assim. Então, legal. Então, assim que você já manda o tracking number, eles respondem dizendo onde é que tá, já confirmando o recibo. Maravilha. E tem algum peso, assim, por exemplo, se a pessoa mandar sozinha ou se um solicitor, que é o teu caso, mandar pela pessoa, tem algum peso ou não necessariamente? Não, eu acho que o peso que tem é que se você não tem certeza dos requerimentos, não tem certeza dos documentos que tem para juntar, às vezes a tua aplicação não vai estar tão completa. Mas, se tu fizer o trabalho tão bom quanto o trabalho de um solicitor, eu não acho que tem diferença, só pelo fato de você estar sendo representado por um solicitor. Legal. Então vamos lá. Agora uma outra pergunta também referente a isso, porque quando muita gente que eu conheço dá entrada no processo, né, de reconhecimento de cidadania irlandesa, né? E normalmente eles pedem para fazer isso quando o visto tá quase terminando ali. Então, tipo assim, por exemplo, se um aplicante enviou tudo, né, fez tudo certinho lá, igual a gente acabou de falar aqui, mas o tempo de visto tá terminando, vamos supor, termina agora em agosto, né? E não teve mais nenhuma resposta da imigração. Tá? O que deve ser feito nesse caso? Porque a pessoa depende do visto para o trabalho, porque normalmente a pessoa já trabalha. Sim. Né? O que você aconselha a pessoa a fazer? Tem alguma saída ou como que é isso daí? Então, é importante, fundamental dizer que a pessoa tem que manter a permissão válida todo o período da cidadania, tá? Então, muita gente tem essa ilusão de que apliquei para cidadania, tô tranquila, não preciso mais me preocupar em renovar a permissão. Sim. Não, você tem que renovar a permissão ou você pode aplicar para long-term residency ou permanent residency. Então, depende qual que é o seu status. Se você tem o work permit, por exemplo, depois de 5 anos, você pode aplicar para o long-term residency. E aí você ganha uma permissão maior de 5 anos. Se você é cônjuge de um europeu e está com stamp for há 5 anos, você pode aplicar para residência permanente e ganhar um visto de 10 anos. Então, ou você pode renovar, tem essa opção, só não pode deixar expirar e ficar sem permissão. Mas então, agora eu vou te fazer uma outra pergunta dentro dessa daí. Tá. Por exemplo, vamos supor que a pessoa fez esses 2 processos. Inclusive, depois, queria até que você falasse um pouquinho mais sobre isso, seria até minha próxima pergunta, porque muita gente aqui que vai dar entrada na cidadania irlandesa não sabe que pode ter também essa opção, enquanto espera a cidadania irlandesa, pode pedir o visto de 10 anos, né? No caso das pessoas que eu conheço, eles pediram de 10 anos. Mas a maioria das pessoas não sabem disso. Então, depois dessa minha pergunta, eu queria que você entrasse um pouquinho mais nessa questão. O que eu queria falar é o seguinte, né? A pessoa já aplicou para os 2. Aplicou para a cidadania e aplicou para esse visto de 10 anos. A pessoa tinha tudo lá, que estava certinho, já estava elegível e tal. Fez a aplicação. Só que até agora não ouviu nada dos 2. E o visto vai vencer daqui a um mês. O que é mais indicável? A pessoa continuar pedindo a extensão do visto? Ou falar, gente, pelo amor de Deus, eu tô aqui... O que você aconselha, assim? Porque, assim, tem um amigo meu... o nome dele é Lucas, ele ficou nessa questão de ficar renovando. Ele renovou isso por quase 1 ano e eles davam visto pra ele de 1 mês. Então... Não faz sentido. Não faz sentido e é horrível, porque assim, todo mês a empresa vai ficar te cobrando, porque ela cobra, ela não vai deixar você trabalhar ali, ela talvez não vai te mandar embora. Vai te colocar ali na geladeira e vai falar assim, não, quando você tiver, você volta aqui, tá tudo certo.
Só que é chato porque a pessoa tem que estar ali todo mês, que, né, quem vai em imigração sabe a dor de cabeça que é, a chatice que é, né, pisar naquele lugar. E também essa coisa da empresa ficar cobrando, né? Você não saber quando que você vai ter um tempo de paz na tua cabeça, né? O que é mais aconselhável aí nesse caso, Thaís? Então, nesse exemplo, a pessoa tem 2 aplicações pendentes. Cidadania e residência permanente. A cidadania, você já sabe que vai ser 2 anos. Não adianta mexer, tá? Então, deixa a cidadania de lado. O que você precisa trabalhar é na sua aplicação de residência permanente. Qual que é a média de tempo? 6 meses para eles darem uma decisão definitiva. Tá. Nesse meio tempo, você precisa de um visto. Você não pode ficar sem permissão. Então, você tem que escrever para essa pessoa carta e e-mail, principalmente se é residência permanente mesmo. E o Treaty Rights. Eles têm um e-mail e eles são super responsive. Essa é de 10 anos, né? É, a de 10 anos. Tá, de 10 anos. Escreve para eles, diz que o seu visto tá para expirar em agosto e vocês precisam de uma permissão temporária enquanto a sua aplicação tá pendente, tá? Então vamos supor, tu aplicou em janeiro, agora em junho não ouviu nada e o teu visto já tá para expirar em agosto. Diz que o teu visto já tá expirando, preciso de uma permissão provisória ali, né? E aí eles vão aconselhar o que a pessoa tem que fazer. fazer. Aí eles vão te dar uma carta com uma permissão temporária que você pode registrar essa carta. E aí vai ficar com uma permissão não de 10 anos, mas de 6 meses, que é o tempo que eles vão levar para decidir. Então a carta é mais ou menos assim: não querem decidir minha aplicação agora? Beleza, mas me dão uma permissão temporária, pelo menos para eu continuar trabalhando, vivendo aqui normal. Mas aí essa carta você tem que fazer alguma coisa ou não? Você recebeu, você precisa ir botar no passaporte, tem que ir na migração de qualquer forma? Sim, que é uma nova permissão, né? Sim. Então tu tem que registrar. Atualmente, as pessoas têm a facilidade de poder fazer essa renovação online, né? Pelo portal ISD, que chama. Então, mesmo que não seja uma renovação da mesma permissão, vamos dizer que você tem Stamp 2 e agora você tá aplicando para o Stamp 4. Você ainda pode usar aquele formulário online para fazer o registro. Então, vai lá, bem didaticamente, vai lá no IST portal, vai em aplicações to remain in the state, renews. E aí você vai e seleciona qual que é o stamp que você quer que seja carimbado ali no seu passaporte. Nesse caso de residência permanente, é mais um Stamp 4. Então, coloca lá Stamp 4, coloca a carta que o departamento te deu com a permissão provisória, de que aquilo é a carta da tua permissão. Então, sempre tem que entregar aquilo para registrar a permissão, né? E aí, faz o upload lá no site e eles mandam o IRP pelo correio. Maravilha. Nossa, que ótimo. Então, tá aí, ó, uma solução, né, boa, enquanto espera ali, porque... esse amigo, eu falava com ele assim, ele falava, meu Deus, eu não aguento mais. De verdade, assim, tinha época que era 1 mês, tinha época que era 2 meses, e a empresa no pé, precisa disso, né? Sim. Se você consegue uma carta, normalmente eles não vão dar só 1 mês. Eles já estão cientes de quanto tempo eles vão levar para decidir a aplicação. E eles dão aquela permissão provisória por todo esse período que eles vão levar para decidir. Que é mais inteligente, né? Sim, com certeza. Para prevenir que a pessoa não fique ali sem permissão. E também para a pessoa não ficar mandando e-mail, né? Para eles é mais trabalho também, né? Exatamente. Resolve. Que legal. Então, eu queria só que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão dos 2 vistos que você falou. Esse de 10 anos e o outro, que é um nome até difícil, você falou aí. Eu não consegui nem pegar. Tem o Long Term Residency, que é a residência de longo termo. De um longo período, que daí anos, seria de 5 anos, daí esse seria para o Work Permit. O pessoal que está com Work Permit lá, ele pode aplicar para essa permissão maior. E teria o Permanent Residency, que seria pelo EU Treaty Rights. Então, se você é cônjuge do cidadão europeu, aí é 10 anos. Legal. Tá? E aí muita gente não sabe, não quer contratar advogado, não tem problema, mas eu vou ensinar para vocês que tem um site que chama Irish Immigration, tá? E lá nesse site, super fácil de mexer, assim, é user-friendly, você consegue ali identificar o seu problema e vai por caminhos, assim. Então, chegando nesse site Irish Immigration, você coloca ali, minha situação mudou desde que eu cheguei na Irlanda. Então, eu tinha Work Permit, agora eu quero aplicar para Long Term Residency. E ele vai te dando um caminho, né? Que legal, interessante. Então, você falando dessa situação, estou há 5 anos com Work Permit lá no site mesmo, ele já vai te dar o formulário de Long Term Residency e vai te dar os documentos requeridos. Normalmente, nos formulários de imigração,
ali nas últimas páginas vai ter a lista de documentos necessários para aquela aplicação específica, tá? Então, o Long Term Residency, ele tem documentos semelhantes dos de cidadania, mas o Standard é um pouquinho mais baixo. Então, são menos documentos, mas você vai ter que comprovar que estava residindo aqui por 5 anos, tá? Para poder mesmo processo. Fala o site de novo, pessoal. Irish Immigration. Coloca no Google Irish Immigration e é o site oficial. .ie, né? Vai ser. E aí é super didático, é um site novo, né? Eu acho que foi no segundo semestre do ano passado. E realmente é easy, sabe? É fácil para qualquer pessoa. Eles fizeram, inclusive, em várias línguas. Tem português brasileiro, tá? Esse site. Olha só. Então, lá em cima tem a bandeirinha do Brasil. Genial. Isso, muito intuitivo. Nossa, assim. Que legal. Também acho que tem tanto brasileiro aqui, né? Que eles já estão aceitando assim. Não é nem português de Portugal, português Brasil. Estamos dominando essa terra aqui, Thaís. Para atender nossa comunidade. Estamos dominando isso aqui. Vamos lá, a gente tem mais alguns minutinhos só para fechar o episódio de hoje. Inclusive, nossa, esse episódio aqui. Gente do céu, vamos lá. Você aconselha, né, os aplicantes a buscarem ajuda profissional? Ou dá para fazer sozinho? Ou qual é a diferença? Eu tenho meu ponto de vista, eu vou falar daqui a pouco, né? Mas o que você recomenda? Eu acho que depende da tua posição. Então, se eu não fosse advogada, né? Se eu tivesse 100% certeza de tudo que eu tô fazendo, de quais são os requerimentos, quais são os documentos, como que eu devo organizar, porque tem muita informação. Tem o Irish Immigration Website, que tem bastante informação. Tem os grupos de Facebook que tem que dar uma filtrada, mas tem bastante informação importante. Então, se você tem certeza que tá fazendo tudo certo, vai. Eu acho que é muito possível fazer sozinho. Mas se você tá em dúvida, não tem certeza, tem várias questões, dificuldades, eu recomendo buscar um profissional. Eu acho que é um investimento. O nosso escritório, por exemplo, a gente tem 2 modalidades de assistência. Sim. Você faz a aplicação do jeito que você acha que é, e a gente só faz o review, só faz a revisão da aplicação completa, diz o que está errado, faz sugestões, aponta o que tem que arrumar, faz as assinaturas, que você vai precisar de um solicitor de qualquer forma lá no final, porque tem uma parte do formulário. Mesmo se fizer sozinho, vai ter que procurar um solicitor. Vai ter que procurar um solicitor, né? Então, precisa dessa assistência ali no final, porque você tem que jurar ali a declaração perante um solicitor. E daí tem essa modalidade de só revisão, e tem a modalidade que a gente faz tudo para você. Então, você entrega a pastinha de documentos, a gente faz a carta de aplicação, organiza os documentos, revisa o formulário, lida com o departamento do início ao fim, até que uma decisão seja tomada. Tá. Então, depende muito, assim, depende do quão preparado você acha que tá para fazer a aplicação. Legal. É o que eu falei no começo, assim, eu particularmente, se eu posso pagar alguém, né, para fazer o serviço para mim, porque assim... Tem gente que tem essa pegada de fazer tudo sozinho, sabe? Sim. Eu não tenho. Eu começo a ler aqui, de repente minha cabeça já tá lá, sabe? Eu não consigo... Eu tenho, assim... nem sei se é uma dislexia, se é algum problema, assim... Mas é muito complexo, assim, pra mim fazer um negócio desse do início ao fim. Pode ser que até eu consiga juntar tudo, mas pra mim é muito complicado, porque tem muita informação, né? Você pode confirmar isso aqui pra mim. E tem informação no site, né? Aí tem essas... o site muda, né? O formulário muda, aí você tem que ficar antenado ali, aí você tem que buscar o documento X, tem que tentar fazer isso. Enfim, pra mim não funciona. Eu sempre aconselho a buscar ajuda profissional. Mas eu sei que tem gente que consegue fazer, igual você falou, né? Quando eu fui pra Itália fazer a minha cidadania, eu fechei com um assessor e eu conheço gente que fez sozinho. Só que... Enfim, vai aí do que você tá podendo. A questão financeira também, tudo isso influencia, né? Tem clientes que vêm pro escritório e a aplicação tá um brinco, tá perfeita, não preciso fazer nada. Mas só pelo fato da pessoa ter a consciência tranquila de que realmente tá tudo certo, já vale. Porque às vezes eles devolvem, né? Não, e às vezes essa questão da regra de 6 semanas, o pessoal não dá a importância que isso merece.
Se você não tá respeitando essa regra de 6 semanas, você não é elegível. E aí você tá mandando uma aplicação, vai levar 2 anos para eles recusarem. Mas pode levar 2 anos, eles podem recusar antes? Sim, pode levar o período todo para eles dizerem que não, você não é elegível. Porque assim, são etapas, né? Por exemplo, hoje eu recebi uma carta de um cliente meu que eu mandei há meses e meses atrás, eles dizendo que o processo de cidadania foi para o processo de verificação se ele atende todos os requisitos. Mas nisso já passou meses e meses. Então pode correr o risco só agora eles verem que não cumpre os requisitos e recusar. Então é tempo, dinheiro que você perde. Então pensa bem se você tá certo. Meu Deus do céu, imagina a dor de cabeça. Sim. E fazer tudo de novo. Fazer tudo de novo, esperar tudo de novo. Então, por isso que é importante, assim, você quer fazer sozinho? Faça, mas tenha certeza absoluta que você tá correto ali 100%, né? Sim. Porque uma vez que você manda, além dessa dor de cabeça do tempo, né, tem a questão também do valor, né? Quanto que é cada vez que você tem que mandar, assim, É 175 para mandar a aplicação. Então. Nem é tão alto assim, mas também, junto com isso, tem as renovações que tu vai ter que fazer da tua permissão. Que aí tu vai ter que continuar renovando, porque vai ter que aplicar de novo para cidadania. Então, são muitos detalhes pequenos, assim. Não tenho dúvida que tem pessoas que são muito capazes de submeter sozinhas e dar tudo certo, mas esteja certo. Eu não gosto de correr o risco. Thaís, ó, entrou um negócio no meu olho aqui. Oh, acho que foi um mosquitinho aqui, ó. Vai falando aí com o povo, vai. Mas é isso, gente. São detalhes pequenos, assim, que às vezes passa despercebido até pela gente. A gente vai aprendendo com a experiência. Acho que ano passado, assim, ou 2 anos atrás, eu mandei uma taxa de aplicação, que normalmente é 175, né? E eu mandei 178,50. Nem sei por quê. Uma das secretárias foi lá no banco e mandou. Ali. E era bem ápice da pandemia. Eles demoraram meses para devolver, dizendo que não aceitaram a aplicação porque a taxa estava errada. Tinha 3 euros a mais. Ah, mentira. Não foi meses, 24 meses, mas foi meses, questão de 4 meses. Cara, entende? E sabe por que é 3 euros. Eu não duvido, duvido, porque eu já vi cada coisa aqui. Exatamente. Então são os mínimos detalhes. Assim. A Irlanda é muito boa, mas tem umas coisas, cara, que a gente tá pagando a mais. Não aceita lá. Devolve tudo, tá até chorando. Tô até chorando aqui, ó. Não, voltei. Sobrevivi. Vocês não viram aqui, mas eu sofri um ataque de mosquito, né? A Thaís me salvou aqui. A Thaís foi aqui, ó. Né? Ficou com vocês nesse momento. Quase caí no chão aqui. Sobrevivi, tô aqui. Mas é isso. Acho que a gente cobriu tudo, assim. Faltou alguma coisa? Deixa eu ver aqui a minha colinha. Nem olhei a colinha. Não, mas eu acho que foi tão bom, tudo. né? A gente passou rápido o tempo assim. Vamos deixar o teu contato, teu Instagram também. A Thaís, ela tá... Você vai falar do YouTube, né? Pro pessoal que tá com o canal agora no YouTube também. O Instagram dela é bem legal também, você pode seguir. Ela tá no Face, inclusive é o que eu falei. Eu tinha fechado, né, com uma assessoria bem ruim lá, que não deu muito certo. Eu acabei saindo prejuízo porque era barato, né? E aí eu conheci a Thaís através da página. Ela trabalha dentro de um escritório de advocacia, então isso é muito importante, né? É importante que as pessoas elas procurem, né? Profissionais, né? Se for procurar ajuda, procura ajuda que, sabe, tá na área que vai dar certo o trabalho ali. Que é tempo e dinheiro, né? Vamos lá, vamos passar suas redes sociais aí pra galera. Então, primeiro o Instagram tem o pessoal que é Thaís IH Azevedo. Lá eu posto bastante conteúdo sobre carreira jurídica. Então, os colegas advogados que estão procurando se requalificar aqui. E tenho postado também conteúdo sobre imigração. Então, todas as novidades aí que o departamento está divulgando. Agora, as extensões, teve essa polêmica se eles iam liberar mais extensões ou não. Acabou de 31 de maio. Então, sempre tento manter tudo atualizado lá no meu Instagram pessoal. Legal, eu tenho um Instagram que chama Find a Job Dublin, onde eu divulgo posições de emprego, vagas de emprego todos os dias também pra galera. Nós somos já 13 mil seguidores. Nossa, que então, legal. Então, o pessoal fica compartilhando vaga, eu libero lá. E é vaga de tudo? Ou vaga de tudo. Muito hospitalidade aparece, mas engenharia, tudo que bacana, aparece. Então, confiram lá que é bem importante o pessoal que está procurando emprego. Canal do YouTube, Thaís Azevedo Advocacia na Irlanda. Tenho feito
vídeos mais voltados à carreira jurídica mesmo. Teve 2 semanas atrás que eu fiz em inglês, respondendo as perguntas do pessoal de direito de família. Muito interessante também, Legal. que é bem recorrente, assim, pessoal interessado em direito de família aqui, divórcio, guarda. Então, chamei um sócio lá do escritório e a gente bateu um papo bem legal. Então, me acompanhem lá no YouTube. Bacana. Facebook também, estou à disposição aí nas comunidades, às vezes respondendo as dúvidas do pessoal. E o meu LinkedIn também, para quem tem interesse. Então é isso. Muito bom, olha só, tá vendo? Tá antenado, hein? Tô em todas as redes. Primeiramente, parabéns pelas páginas. Assim, acho que é muito legal levar conhecimento pro pessoal. Essa página de emprego, eu acho que ajuda muita gente. Com certeza já mudou a história de muita gente. Então, parabéns pela iniciativa. Obrigada. E, rapaz, o negócio foi bom aqui. Então, ó, segue aí a Thaís nas redes sociais dela. E a gente precisa combinar depois para vir falar sobre outros assuntos jurídicos aqui. Vamos lá, com certeza. Muito obrigada, Edu. Parabéns também pelo podcast. Obrigado. Muito conteúdo bom vindo por aí, né? A gente estava trocando uma figurinha ali antes. Então, com também certeza. continuem acompanhando o Edu. Hoje, inclusive, eu postei nos meus stories a importância dos podcasts, enfim, de o pessoal realmente ter essas histórias compartilhadas, né? Sim. Muito importante. Então, parabéns. E Obrigado, muito obrigada. Uma honra estar aqui. Não, eu que agradeço. Você, né, deu doar um pouco do seu tempo para estar aqui, para estar, né, compartilhando tua experiência com o pessoal, né? Que eu falei, gente, vocês pegaram o conteúdo que é pago, hein? Aqui a Thaís deu de bandeja, assim. Então, se vocês precisarem de ajuda, né, tenho certeza que ela vai estar lá disponível para ajudar todos vocês. Se precisar de uma assessora, eu garanto, tá? Selo Edu de qualidade, eu não sei se vale alguma coisa, mas foi uma experiência muito boa que eu tive com a Thaís. Então, assim, eu super recomendo. Já recomendei vários amigos para ela. Ela faz um trabalho, assim, muito bom. Comunicação excelente. Eu tenho que falar isso porque é verdade, Thaís. A comunicação tua foi maravilhosa, sabe? Você explicou, ela senta, na época tava até videochamada, né? Porque tava tudo acontecendo. Tudo Covid, Covid e tal, mas tava lá pontualmente, né? Explicou tudo, tintim por tintim, aí teve mais umas dúvidas, respondeu também. Então tá precisando, né, nesse momento, assim, que é um momento tão importante, né, para você que tá elegível para fazer a aplicação da cidadania irlandesa. Procura a Thaís, né, se você puder, financeiramente, ou se você também quiser não fazer o processo sozinho, ter certeza que tudo vai dar certo. Procura a Thaís aí, que tem certeza que vai ser uma boa escolha, tá? E o meu conteúdo gratuito nas redes também é muito bom. Então, o pessoal que tá procurando informação nessa etapa, tá em busca do vermelhinho aí, fiquem à vontade de me acompanhar por lá. É isso aí, gente. Então, mais uma vez, obrigado. Obrigada. Tá? A gente não fez o ritual do começo, ó. Toca aí, tem que fazer o toca aí. Brigadão. Obrigada. Pra você, se você gostou desse episódio, ó, já deixa senta o dedo no like aí, né? Se inscreve, passa pros amigos, pô. Esse conteúdo aqui é interessante pra caramba, né? Deve ter vários amigos aí que sempre quis saber sobre cidadania irlandesa. A Thaís passou bastante informação bacana. Então, compartilha com os amigos aí. E mais uma vez, faz o que com o sininho? Ativa o sininho! Ativa o sininho para receber notificações. A gente vai ficando por aqui e até o próximo episódio. Semana que vem estamos de volta, hein? Até lá!